Vamos orar. Pai querido, mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra. Queremos ter a certeza que Teu Espírito estará guiando o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A salvação é como se Deus depositasse para você 10 milhões de dólares no banco. É teu, mas de nada adianta se você não for no banco e pegar o dinheiro para você. Eu diria, a salvação é como um cheque que Deus te dá. Aí está, é um cheque, mas é papel, não vale de nada. A não ser que você vá no banco e desconte o cheque. Aí é dinheiro vivo, aí vale. A salvação é igual. Cristo já fez tudo para te salvar, o cheque está nas tuas mãos, você está salvo. Mas para você apoderar-se da salvação, você precisa fazer algumas coisas. Reconhecer que você é um pecador, arrepender-se dos pecados e suplicar a graça perdoadora de Cristo. Teologicamente chamamos a esses passos arrependimento, confissão e perdão. Eu vou ler alguns textos que mostram a necessidade de arrepender-se, de confessar e de aceitar o perdão divino. Por exemplo, aqui em Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro estava pregando para os israelitas que tinham matado o Senhor Jesus. E quando eles se confrontam com o seu pecado, eles percebem o tremendo pecado que tinham feito. O texto diz, a partir do versículo 37, Atos 2, 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos. Arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é sentir dor pelo pecado que se cometeu. Para sentir dor pelo pecado, você tem que entender que aquilo que você estava fazendo era um ato pecaminoso. Agora, quando você compreende que o que você estava fazendo está errado diante de Deus, então você sente dor no coração. Dor por quê? Dor por ter magoado o coração de Jesus, porque o pecado é a maior agressão contra Cristo. Você sente dor por ter magoado o coração de Jesus e, ao mesmo tempo, sente vontade de abandonar o pecado, vontade de mudar de rumo, vontade de escolher o caminho certo. Tem muita gente que confunde arrependimento com remorso. Remorso é dor e até desespero, porque vão me descobrir pelas consequências do meu erro. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa casada está com outra pessoa e alguém conhecido o vê. Aí ele fica com medo imediatamente e vai contar para minha esposa. Aí ele vai para casa e chora e ora e clama a Deus e diz, Senhor, estou arrependido, por favor, que aquela mulher que me viu não conte para minha esposa, porque senão meu casamento vai acabar. Senhor, por favor, eu estou arrependido, nunca mais, mas por favor, provoca amnésia naquela mulher para que não lembre, ou então deixa ela muda para que não fale. Isso não é arrependimento, porque você não está triste por ter magoado o coração de Jesus, nem tem vontade de se afastar dessa situação. Você apenas está com medo, até com desespero, porque agora vêm as consequências do pecado. O arrependimento não é remorso. Quando você está verdadeiramente arrependido, então vem o seguinte passo, que é a confissão. Você confessa seus pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar o pecado e abandonar o pecado. Mas tem mais um texto aqui em 1 de São João, capítulo 1,
Versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda maldade. Então, a graça de Cristo está a nosso dispor, a salvação é nossa, porque Cristo já pagou o preço, mas de nada vale se eu não me arrependo, se eu não reconheço que estou mal e se eu não confesso o meu pecado. No momento em que eu confesso o meu pecado, eu estou reconhecendo que magoei o coração de Jesus, que não quero mais essa vida, e nesse momento o Senhor me outorga o perdão. Pastor, uma pergunta. Eu vou tentar ir por partes, né, pela sequência dos acontecimentos que o senhor colocou aí para nós. O senhor mencionou que o pecado, ele causa, quando a gente sente dor, né, é porque a gente está verdadeiramente arrependido de um ato pecaminoso. Mas, pastor, digamos que eu cometi um pecado, eu sei que é errado o que eu fiz, eu gostaria de fazer diferente, mas eu ainda não estou sentindo dor. Você entende? Entendo. E o problema é o seguinte, veja, o arrependimento não é um produto humano. Não é porque você diz, quero me arrepender, que você vai se arrepender. Você nunca vai se arrepender. Por isso que tem muita gente que está vivendo em pecado, sabe que está vivendo em pecado, mas não sente essa dor. Essa dor é trabalho do Espírito Santo. Um dia chegou a mim um homem que disse assim, pastor, eu tenho 3 mulheres, minha esposa não sabe, sou membro de igreja, meus filhos não sabem, eu sei que estou errado, mas pastor, eu não sinto dor, eu acho que para mim já não tem salvação. O que devo fazer? Então eu falei para ele, faz o seguinte, se afasta de todo mundo, fica sozinho, ajoelhe-se e fale para Deus o seguinte, Senhor, eu estou aqui, não quero orar porque eu não tenho vontade de orar. Eu estou aqui só porque o pastor mandou. Mas estou aqui para te dizer o que eu disse para o pastor. Estou em pecado, sei que estou errado, não sinto dor. Não sei o que vai acontecer, mas estou aqui, estou falando contigo e estou te contando isso, porque o pastor disse que eu tinha que fazer isso. Só que nesse momento, misteriosamente, vai acontecer algo. O Espírito de Deus vai começar a trabalhar. E esse homem que não sentia dor, de repente começa a sentir vergonha do que está fazendo. Essa dor, essa consciência do pecado, essa vontade de afastar-se do pecado é fruto do Espírito Santo. Então, para que o Espírito faça isso em teu coração, você tem que ir a Deus, mesmo não sentindo dor, mesmo não querendo, tem que se forçar a ir a Deus, para dizer, Senhor, estou aqui mesmo não querendo. Aí o Espírito vai fazer o trabalho no teu coração. Pastor, continuando nessa linha de raciocínio, a pessoa ela tem dor, ela tem angústia, ela pede perdão pelos seus pecados, e porque pediu perdão, mudou de vida, ela foi perdoada. Mas mesmo depois disso ela continua angustiada, ela não se perdoa, né, por alguma razão. E aí algumas pessoas parecem até que ficam meio que loucas, né, pelas suas histórias do passado. Ela foi perdoada, mas a angústia continua. Como é que funciona isso? Um peso na consciência. Um dia o Senhor Jesus encontrou um paralítico, 38 anos paralítico, e Jesus lhe disse, levanta-te, toma teu leito e anda. Se o paralítico tivesse dito, Senhor Jesus, tudo bem, eu quero me levantar, quero andar, mas eu não sinto que estou curado, eu me sinto paralítico, teria ficado paralítico o resto da vida. Aqui está um assunto que é preciso que vocês entendam. Vejam, cristianismo não é sentimento. Cristianismo é fé. E este é outro assunto do estudo de hoje. Fé. Cristianismo é fé, e fé é confiança. Não é sentimento. Vamos imaginar uma criança num poço escuro. Ou uma criança, ou um pai num poço escuro, e a criança, o filhinho de 3 anos, aparece lá em cima. A criança olha para baixo, está tudo escuro, não vê nada. Mas o pai diz, filhinho, estou aqui. Pode se jogar que eu recebo você. A criança não vê nada.